O que vocês querem dizer, vocês que ficam repetindo esse provérbio a respeito da terra de Israel? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram? Ezequiel 18, verso 2. Essas uvas pareciam lindas na videira, só que o ácido, quando colocado na boca, te faz perceber que elas ainda não estão maduras. Você cospe elas reclamando, eu nem queria mesmo, uvas azedas. Essa expressão, uvas verdes ou uvas azedas, ela passou justamente a significar desprezar algo que você desejava antes, mas que você passa a desprezar provavelmente porque você não consegue ter aquilo para si. E esse sentido específico ele tem origem justamente numa fábula de Esopo, né? Apesar da gente não saber exatamente se Esopo veio antes ou depois de Ezequiel, mas tem lá uma parábola, uma fábula contando a respeito de uma raposa que queria comer as uvas, só que ela não alcançava e ela ficava xingando aquelas uvas, dizendo, elas estão provavelmente azedas mesmo, mas era basicamente só porque ela não conseguia alcançar aquelas uvas. Só que, voltando aqui para o contexto de Ezequiel, né, o contexto de Ezequiel, tanto Jeremias quanto Ezequiel, eles usam essa frase, só que de uma forma completamente diferente e bastante surpreendente. Repetindo o verso de hoje, ele diz, o que vocês querem dizer, vocês que ficam repetindo esse provérbio a respeito da terra de Israel? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vocês nunca mais repetirão esse provérbio em Israel. Ezequiel 18, versos 2 a 3. Você pode conferir também lá em Jeremias 31, 29 a 30. O contexto aqui dessa frase é justamente o exílio. Ezequiel está com o povo lá em Babilônia e eles têm esse ditado popular. Os pais comeram uvas verdes e são os filhos, né, os dentes dos filhos que se embotaram? O que eles estão dizendo aqui? Basicamente, em outras palavras, os israelitas estão dizendo que eles estão sofrendo, mas por causa dos pecados dos seus antepassados e não por causa dos seus próprios pecados. Só que o Senhor Deus quer corrigir essa situação. E Ezequiel 18 nega esse destino. O que ele enfatiza, na verdade, são 3 estudos de caso de homens importantes que ou pecam ou agem de forma justa. As suas ações, elas são comportamentos típicos de reis, e as sentenças declaradas sobre as suas vidas parecem com as sentenças declaradas sobre os governantes de Israel naqueles livros dos reis lá atrás. Nos versículos 5 a 9, a gente tem um homem justo. Ele gera um filho que age de forma completamente perversa, nos versos 10 a 13. Esse filho gera um outro filho que age com justiça, nos versos 14 a 17. O que nós temos que tirar desses 3 estudos de caso, no fim das contas? Bom, é bem verdade que nenhum desses homens importantes sofre pelos pecados dos seus pais. Eles próprios são responsáveis pelas suas próprias vidas. Como a frase repetida diz, a pessoa que pecar é essa que morrerá. Só que, se a gente se afastar um pouco por um segundo, a gente vai ver uma outra coisa. O profeta está contando pra gente uma história aqui. A narrativa passa de um homem, ou seja, de um bom rei, para uma queda. E, finalmente, uma volta para um governo justo. Então a gente sai do bom e do belo e do perfeito, vai para a impiedade e volta para a justiça. Os israelitas no exílio ainda se lembram do bom rei Josias, por exemplo. Eles sabiam dos seus filhos, que governaram mal e comandaram durante o seu exílio. Só que o povo estava esperando um filho real e justo para acertar as coisas que os filhos de Josias haviam estragado. E essa história ela se repete várias e várias vezes, e ela é o verdadeiro antídoto para a infelicidade. A resposta do Senhor não é uma declaração de autodeterminação individualista, onde você vai se virar por conta própria. Pelo contrário, é uma declaração do próximo rei que vai nos determinar para a vida e não para a morte. Ezequiel escreve sobre ele como no capítulo 34. Nele o Senhor diz o seguinte, porei sobre elas um só pastor e ele as apacentará. O meu servo Davi. Ele as apacentará e será o seu pastor. Eu, Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, Senhor, falei, farei uma aliança de paz com as minhas ovelhas, livrarei a terra de animais selvagens, para que as minhas ovelhas vivam em segurança no deserto e durmam nos bosques. Ezequiel 34, 23 a 25. Quando a desgraça ameaça o individualismo, agir por conta própria, justiça própria, nada disso é a resposta. A resposta de Deus é o reinado de um Messias que trará um reino de justiça para as ovelhas desgarradas, como eu e como você. Por um rei mais forte, Deus é pela vida e não pela morte. Ele diz, eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertam-se e vivam. Ezequiel capítulo 18, verso 32.